Uma boa ilustração, na verdade, é uma experiência. Eu acho que um leitor pode ver uma imagem e aquela imagem não fala nada para ele, não dizer nada, como pode dizer tudo. Na verdade, o poder da imagem é de surpreender o outro, né? de comover, de emocionar. É isso que eu procuro que minhas imagens tenham. Muitas vezes, no livro ilustrado, não é feito numa pintura, né? Porque na pintura a gente tem só um momento para tocar o leitor. No livro, cada imagem, né, não é uma leitura total, porque na verdade é a leitura toda a sintaxe da narrativa do livro. Mas eu acho que o mais importante é emocionar, tocar o leitor em algum ponto, fazer com que ele tenha um encontro pessoal com aquele livro. Eu acho assim, sinceramente, que não vem do racional, vem muito mais do irracional, daquilo que a gente não controla, que a gente não sabe, né? De alguma emoção que a gente tinha escondida, de alguma lembrança de quando a gente era criança, ou de alguma lembrança, sei lá, mesmo de adulto. Quando o livro consegue tocar em algum desses pontos, que às vezes a gente nem está preparado para aquilo, se produz um encontro mágico, né? Quando o projeto ele é integral, né, eu faço tudo, as imagens e o texto, eu consigo transpor nesse livro, na verdade, temáticas que têm que ver comigo, o meu processo de vida, na verdade, com assuntos que vão além da finalidade do livro, da venda do livro ou do sucesso do livro. É como se fosse um processo de autoconhecimento. Então as coisas que aparecem nele são mais próprias, mais minhas. Quando o livro ele vem, por exemplo, é um texto de outra pessoa, de outro autor, na verdade é interessante porque é um processo de A2, mas não são temáticas tão minhas, às vezes são compartilhadas. Então é uma procura um pouco mais guiada. Eu uso o que a gente chama de técnicas combinadas. Eu uso lápis, colagem, fotografia, gravura, carimbos, acrílico, ou seja, tudo o que estiver perto eu uso no trabalho. Dependendo da necessidade que eu tiver naquela hora de comunicação, a técnica que eu vou utilizar. E na verdade eu combino muito, eu raramente consigo fazer um livro em uma técnica única. Como se me faltasse alguma coisa, sabe? Eu acho que eu teria que me policiar muito para fazer um livro só em lápis, por exemplo. Acho que eu já não consigo. As minhas principais referências, na verdade, são relacionadas às culturas originárias, né? Eu pego muito do imaginário ameríndio, muito do imaginário africano, imaginário egípcio, daquelas culturas primárias, originárias, né? Que tinham um modo de ver a vida muito mais simples e ao mesmo tempo mais concreto, que é um pouco o que eu procuro na minha arte. Tem essa juxtaposição da cultura e da natureza, da linha reta com a linha curva, né? Esse contraste da forma, que é o que mais me interessa. Se eu tiver que falar assim, não sei, referências de artistas, não sei, acho que seriam surrealistas, dadaístas, mas não necessariamente porque sejam eles, senão que eu acho que eles também tomaram como referência também parte dessas culturas originárias, né? Isso é juxtaposição com todo o mundo gráfico, né, urbano da metrópolis. Eu acho que eu tenho uma referência e uma ligação muito forte com a cidade, né, com o viver urbano. Hoje eu moro em Porto de Galinhas, na praia, né, nada a ver, mas na verdade eu sou do centro de Buenos Aires, onde é isso, né, a vida efervescente de uma cidade. Esse contraste eu acho que é muito interessante, recuperar o antigo, mas com um olhar contemporâneo, novo, né? Honestamente, eu não acho que eu crie para criança só. Eu acho que, na verdade, dentro de todos, né, de todo ser humano, a gente tem toda essa idade. Na verdade, é como se a gente manifestasse no corpo uma idade concreta, mas a gente continua sendo criança e, ao mesmo tempo, a gente já é velho, né? É o tempo muito relativo e eu acho que todos somos todas nossas versões ao mesmo tempo. Então, eu crio para todos. E são livros que eles conseguem ter uma leitura, diferentes níveis de leitura, né? Um adulto consegue ter um tipo de leitura, uma criança tem outro tipo de leitura e um velho tem outro tipo de leitura. E não são imagens fáceis, né? Eu tento sempre não subestimar o leitor. Eu tenho, assim, como se fosse mentalmente um leitor ideal, que eu considero que é brilhante e extremamente inteligente, muito mais do que eu. Mas não são livros simples, fáceis, não. Não é isso que me interessa. Bom, nesse livro, por exemplo, que se chama Outros Mundos, né?
A verdade, a temática um pouco é sobre identidade e alteridade, né? Como o que é que nos define, quem que é a gente, né? Como a gente se relaciona com o outro. Tem uma visão muito forte do ser estrangeiro também, né? Que é uma sensação que eu sinto, sendo argentina e morando no Brasil. Também é uma sensação uma experiência bem interessante. Vou te mostrar esse daqui que se chama Força da Palmeira. São imagens bem plásticas, né? Imagens simples. O personagem principal, por exemplo, ele é uma forma bem concreta, mas não tem braços, não tem pernas, né? O leitor tem que descobrir. E ele imagina os braços e as pernas, não é preciso que eu coloque para que estejam. Porque a gente às vezes diz mais quando a gente não diz nada. Eu estou trabalhando num livro agora que é muito interessante, porque a temática é a questão de gênero, que é uma temática super atual, mas pouquíssimo tratada nos livros infantis, no Brasil, né? Na Argentina também, em geral, Sudamérica, a gente tem como se fosse um retraso em relação a essas temáticas, né? Mas está sendo um desafio, né? Porque é isso, é uma temática bem delicada, a escolha do gênero, né? Uma criança de 3 anos que se sente menina, mas que é menino. Tem toda uma polêmica, na verdade eu nem sei qual é a minha posição ainda frente ao assunto, mas eu acho que pelo menos a gente tem que começar a conversar sobre o assunto, né? Outro livro é um projeto pessoal que tem uma relação com o meu livro de Barba Azul, né, que é essa temática da energia masculina versus a energia feminina. Uma reinterpretação de um autor bem antigo e, na verdade, o que trata a figura do mar e a figura do Tritão, que é a sereia, mas é o sereio, né? E é esse homem, o sedutor, né? O homem que vem e conquista tudo. Só que nessa visão desse livro, ele é, no final, um pouco o conquistado. Mas nesse ser conquistado ele não sabe se entregar e finalmente, enfim, o final não é tão bom como eu gosto que sejam os finais dos meus livros, né? Eu adoro isso, adoro quando o conto não acaba tão bem ou não acaba do jeito esperado, né? Como a vida, que a vida sempre surpreende a gente, né? Por último, eu estou fazendo uma coleção, é um formato bem diferente, é uma coleção muito mais para adultos, eu acho, uma coleção muito mais de livro de artista, que é sobre os orixás. As lendas dos orixás. Começo da luta entre o mundo urbano, né, os orixás no mundo atual, mas com um trasfundo super tradicional, né, de uma cultura que vem lá de longe. Quando a gente fala de texto, de leitura de um texto, a ideia de divisão entre imagem e palavra não existe. Nos meus livros, a relação é de completa união, integração. Não tem um sem a presença do outro. O que a gente chama de formato de livro-álbum. Se eu tiro o texto e leio a imagem, eu não consigo interpretar o livro por completo e o oposto também não. Eu preciso dessa ligação dos dois. Preciso da leitura do texto, preciso da leitura da imagem e preciso da leitura da relação dessas duas leituras. Ou seja, é muito mais complexo. A relação é de união, assim, que não dá para dividir eles, né? Eu acho que dentro do processo de alfabetização é super importante a formação de leitores de texto visual, tanto quanto de texto textual, né, das palavras. Na escola que eu trabalho, né, que é uma escola de ilustração que se chama Usina de Imagens em Recife, a gente deu um curso para professores e o resultado que a gente teve no final foi esse, né, como conclusão. Os professores não tinham muitas ferramentas na hora de ler imagens e a gente achou isso muito perigoso, né? O professor tem que ser um guia para aquela criança, né? Vamos levar em consideração que o professor também muitas vezes quem escolhe os livros, né? Como que ele vai escolher um livro se ele não consegue ter uma leitura das imagens? É uma contradição e muito menos como ele vai conseguir ter uma leitura da relação de texto e imagem se ele não consegue ler imagem. Principalmente no caso dos professores é fundamental e ir desenvolvendo essa leitura da imagem. Ocupar um espaço nas prateleiras das livrarias, acho que nunca foi fácil, porque eu acho que a gente que faz livro para a infância, se a gente quer ocupar a prateleira da livraria, a gente está perdido, porque a distribuição de livros e tal, o mercado é bem complexo. Muitas vezes você tem editado, sei lá, 80 livros, mas na livraria tem 2. Eu não sei se é pela causa dos porcentagens que eles ficam, enfim. Mas nessa direção eu acho que não é tão fácil.
Agora, o mercado editorial atual é um desafio em relação a que eu acho que cada um de nós tem um espaço a ser ocupado, mas que a gente tem que procurar qual é o nosso espaço. Dependendo do livro que a gente faz, dependendo da temática que a gente aborda nos nossos livros, na nossa obra, vai ser aquela editora que vai concordar com a gente ou não. No meu caso, eu não faço livro didático, não é meu perfil. Então, as grandes editoras, monopólios, claro que não vão se interessar no meu trabalho. Eu tentei até editar, claro, né, porque é bom, porque pagam certinho e tal, mas não é a minha direção. E é bom a gente também se conhecer, se aceitar e ser consciente de onde a gente tem que trabalhar com quem. Meus editores, né, as minhas editoras, a Juliana Flores, Renata Nakano, a Mari da Palas, são, sei lá, são editoras excelentes, né, que têm um trabalho impressionante no livro, mas que são editoras pequenas, né? Estou falando, sei lá, a Letria, por exemplo, de VH, que editou Barba Azul e Um Coelho. Não é uma editora grande, uma editora pequena, mas que, em compensação, me trata muito melhor, reconhece o trabalho, se valoriza muito um com o outro, tem uma relação muito de parceria. E esse eu acho o meu perfil, é isso onde eu tenho que apontar, né? Para que seja valorado o meu tipo de trabalho, que não é para todo mundo, no sentido, claro que é para todo mundo, mas não é do popular, né, do gosto popular. Então, claro que eu não vou ir numa editora monopólica, porque não vai gostar do meu trabalho, não tem como. Receber o prêmio, claro que falar, receber um prêmio, né, é muito legal. E é um prêmio muito importante, então, assim, é como que falem para você, você é uma das melhores desse ano no país inteiro. Foi bem emotivo e foi, assim, uma concreção de uma realização pessoal. Mas eu acho que o mais importante para mim do prêmio foi que fosse premiado um livro que não era o livro tradicional. A gente vê a capa, né? É fundo preto, só uma raiz. É um livro que, na verdade, vai na contramão do que as pessoas acham que tem que ser um livro para crianças, que justamente é o que eu não acredito, né? Assim, por parte das pessoas que escolheram, né, o prêmio, deram o prêmio para o livro, eu achei que foi uma decisão interessante começarem a premiar outro tipo de obras, dar espaço para outro tipo de autores. Na verdade, é um livro que trata uma temática muito densa, que na verdade tem de trasfundo o abuso sexual. Então, claro que a gente lê o livro e não vê isso, né? Mas o trasfundo é isso. Não podia ser um livro cheio de cores e alegre, não. A ideia era que fosse um livro forte, né? Concreto, direto. Fala disso, né? Da força de superação, de continuar, de lutar pelos sonhos, de se manter forte, além das coisas que estejam acontecendo, né? Que a gente pode um dia superar, qualquer seja o problema, o obstáculo. Eu acho que é um prêmio para os prêmios, entendeu? Foi muito interessante para mim na verdade, quando me ligaram falando que eu tinha recebido o prêmio, eu não acreditei, porque eu não acreditava que eu podia receber esse tipo de prêmio. Até porque eu sei que eu não sou uma autora tradicional, né? Foi bem legal. Portas abriu, sim, abriu no sentido de entrevistas, de prensa, das pessoas começarem a valorizar meu trabalho, coisa que na verdade eu não sei se me agrada, sabe? Porque eu continuo sendo a mesma, meu trabalho continua sendo o mesmo. Eu acho que eu tenho um trabalho muito forte, mas eu já tinha antes do prêmio também. E às vezes é uma pena que um autor precise ser premiado para ser reconhecido. Isso é uma contradição, né? Mas claro que, né, foi ótimo.